da minha residência, da minha matrícula, para mostrar a questão das tarifas públicas que são cobradas na cidade de Timon com relação ao serviço de água. E hoje é com tristeza que eu volto a esse assunto aqui. Por quê? Porque eu tratei esse assunto aqui, antes de tratar nessa casa, fui à empresa, procurei a empresa, tratei com a empresa, que me alegou que o custo que foi apresentado de R$363 na minha residência, minha matrícula, era oriundo, vereador Torres, de vazamento. E lá, chegando, eu só vi essa discussão, vazamento, é só essa justificativa que tem. E eu pedi, então, novamente que viesse, que revisionasse. Muito bem. A partir daí, a pessoa voltou na minha casa, revisionou, e o talão de janeiro ainda não foi revisionado. Mas o de fevereiro e o de março já chegou. O de março chegou com o valor de R$123, o de março já chegou com R$91, então não há um parâmetro, não há um controle interno e externo dessa instituição. E o que a gente vê? Em vez da instituição responder essa casa, a vereadora que levantou a questão das tarifas, ela responde ao blog, porque no blog do Ribinha saiu uma matéria, hidrômetro ladrão é denunciado mais uma vez, ela responde ao blog do Ribinha, querendo dizer que eu não estava falando a verdade. Ela diz o seguinte: quanto ao caso da matrícula 31.596, a concessionária informa que a conta referente ao mês de janeiro ficou retida para análise após a leitura de 103 metros cúbicos. Em seguida, foi aberto procedimento de vistoria para verificação de pontos de perda de água, já que o consumo não correspondia à média do imóvel. Na data de 19 de janeiro, a concessionária não teve acesso ao imóvel, conforme consta em ordem de serviço assinada por representante do imóvel. O mesmo, na ocasião, não pôde receber a equipe Água de Timon. Então, primeiro, em verdade, se a ordem de serviço for assinada, é porque o funcionário foi recebido. E ele foi recebido, sentou no meu terraço, pediu até água e disse no terraço que ele não fazia vistoria. A obrigação dele era fazer uma visita e perguntar se o domicílio, vereador Felipe, estava tendo vazamento. Ele não fazia vistoria de vazamento. E eles continuam para o blog dizendo o seguinte: dessa forma, a conta do mês de janeiro foi entregue ao usuário, que na data de 7 de fevereiro entrou em contato com a loja de atendimento, e no dia seguinte a empresa realizou vistoria e identificou vazamento interno. Então a empresa está dizendo que foi na minha casa, depois que eu fui lá, e constatou, vereadora Cláudia, vazamento interno. Isso é outra inverdade. Novamente o funcionário foi, nem entrou, foi assinada a ordem de serviço da porta e ele só veio perguntar: ainda tem vazamento? E os talões vieram no valor que eu já acabei de dizer. Então, veja bem, à medida que essa casa não é respeitada pelas instituições, porque a Água de Timon é uma concessão pública. É uma concessão pública e foi aprovado por essa augusta casa. Então, quando eu levantei a questão, eu não levantei uma questão pessoal, não legislei em causa própria. Eu estou tratando de um assunto que está sendo refutado aqui também pelo vereador Felipe, como todos vocês. Eu acredito que a maioria dessa galeria e quem procura essa casa no dia a dia é reclamando dessa questão da tarifa. E você vai ver o quê? Você vai ver que a agência, a GEA, ela vem dizer que eu estou mentindo, mas como é que eu posso acreditar numa empresa dessa que você abre os jornais e abre os blogs e vê, por exemplo, que essa mesma empresa sofre reclamação, vou ler o que está escrito na mídia, por todo o país onde foi instalada. No Piauí, por exemplo, disputa a concessão da GESPISA e essa concessionária está sofrendo com uma denúncia do Ministério Público de Contas daquele estado por ter apresentado um atestado de capacidade técnica que comprovou sua atuação só em uma cidade de 12 mil habitantes. E Timon tem mais de 160 mil habitantes. E vai além. É considerada a segunda maior empresa privada do setor de saneamento básico do país, detentora de 16% do mercado particular, é uma hold e ela está na mira do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, CAEGO, do município público de São Paulo. Então, ora, minha gente, como é que uma empresa que tem esse tipo de comportamento ou denúncias, ou já analisadas, constatadas ou não, pode dizer que a vereadora veio aqui mentir que não houve a visita do funcionário? E tem mais, essa denúncia última do Estado de São Paulo,
diz que do montante de 1,5 milhão, que teve como destino pagar propina a 2 pessoas, uma delas, Marco Antônio dos Santos, ex-braço direito da prefeita da Civera, do PSD, e que foi superintendente do departamento. Ambos foram presos e soltos na operação após decisão do STJ. E aí por aí vai as denúncias, e a gente começa então a se perguntar: por que não se toma uma posição? Porque essa casa criou a lei, essa lei foi aprovada, criando a AGEP. A AGEP tem a obrigação, através do seu conselho consultivo, de fazer o quê? Que aqui a lei diz: conhecer as resoluções internas da AGEP, dar a prestação de serviço público delegado, aconselhar quando as atividades de regulação desenvolvidas pela AGEP, apreciar os relatórios anuais da diretoria, conhecer os valores das tarifas e preços públicos relativos ao serviço delegado, examinar críticas, denúncias e sugestões feitas pelos usuários e, com base nessas informações, fazer proposições à diretoria executiva. E por aí vai. E esse conselho é composto por um usuário. Mas, senhor vereador, desse último reajuste que foi dado agora, de 11,9%, na hora da decisão do conselho, não estava sentado na mesa o usuário que devia defender. Não estava o usuário. Tinham 4 membros que representavam o governo e a empresa, mas o usuário lá não estava. Como é que o povo pode ser defendido se ele não tem assento, se ele não participa, se ele não acompanha, se ele não pode dizer que ele não está aguentando pagar o talão de água da cidade de Timon? Nós estamos aqui dizendo que somos contra ou a favor da concessão. A concessão está feita, agora é preciso responsabilidade. Por isso, vereador Felipe, que quebrou a perna lá do seu vizinho na sua rua, porque a empresa abre a rua e não fecha, a empresa não dá uma resposta, a empresa não trata com seriedade, e o nosso papel é exigir isso. Afinal de contas, essa concessão pública, só um minuto, vereador, essa concessão pública, ela precisa dar resposta também a essa casa. Na palavra, contribuir. Pois não, vereador, 30 segundos, se o presidente permitir. Parte conselheiro vereador Cacá. Senhor presidente, novos amigos vereadores, aos ouvintes da voz da Câmara, bom dia, professora Socorro. Eu queria contribuir também com o seu discurso. Eu votei na água de Timon no intuito de melhorar a qualidade da água e o fornecimento de água para a nossa cidade. Eu acredito que sim, melhorou, não foi da forma que a gente esperava. Eu particularmente votei, mas me arrependo de ter votado, porque não foi da forma que a gente esperava. Inclusive eu todo dia pela manhã vou deixar meu vindo no colégio em Teresina e vou ouvindo a clube. E de ontem, essa semana, ouvi um ouvinte aqui em Timon reclamando de um buraco que estava feito lá na frente do Cefet. E foi a água de Timon que fez. Ela faz o buraco, ela não tampa o buraco. Ela mandou uma nota dizendo que já tampou. Hoje eu ouvi a nota dizendo que ela já tampou. Mas a AGEP, que é a agência fiscalizadora da água de Timon, eu, como vereador, digo e provo que eu acho que ela não está fazendo o trabalho dela fiscalizar a água de Timon. Ela está fazendo o trabalho de ajudar a água de Timon. Digo porque um irmão meu foram lá, a água de Timon foi lá e não achou o cano. Aí ele disse que era irmão meu. Aí o rapaz da AGEP me ligou: rapaz, porque seu irmão não quer botar o hidrômetro, não acharam o cano lá, ele tem que alugar a máquina para cavar lá para achar o cano. Não é obrigação dele alugar a máquina e cavar, não. Ele está lá, ele não se recusou a botar o hidrômetro, não. Agora a água de Timon aqui tem que procurar, diretor, que é foi o diretor da AGEP que me ligou. Eles que tem que procurar, não, porque vai dar parte na delegacia, não sei o quê, porque se não deixar botar, não, pô, vão dar parte. Pois bem, vereador, não, então veja a gravidade disso. Pois não, veja a gravidade disso. Essa concessão foi concedida por 30 anos. 30 anos. A empresa está apenas há 2 anos trabalhando no município de Timon. Só um minutinho, só para terminar bem que esse raciocínio dou já. Nós estamos com essa gravidade de problema. Ora quebra a perna, ora não se dá resposta, ora não se faz. E nós vamos continuar achando que está correto. E olhe lá, esse contrato diz que o investimento seria de 180 milhões de reais. A empresa
está dizendo que já investiu 20 milhões de reais, talvez foi da ETA, porque eu deixei as caixas d'água prontas, 3 caixas de 2 milhões de litros d'água, mais 6 caixas de 500 mil, vereador. Deixei a estrutura toda pronta e aí a empresa investiu 20 milhões, vereador, 20 milhões de reais. E aí para cavar e botar o hidrômetro, está lá reclamando que não pode atender a casa do irmão do vereador. Então isso é muito grave e eu, se o presidente permitir, passo a palavra para o Torres. Vereador Torres Papai. Obrigado, presidente. Não, vereadora Socorro. Falando um pouquinho sobre a água, a pressão para nós aqui foi grande. Passou mais quase um mês, entrando e saindo. O vereador se escondia, outro vinha para cá, analisava, mas veio uma ordem superior. Tem que votar assim. Não pode mexer em método, não pode mexer no projeto. Para mim isso é uma vergonha. Tem vereador que na campanha quase morre de botar pouso em nessa banda de Indômetro, fazendo teste do método. Quero fazer feito por método. Não vou dizer nome, é uma questão de ética, meu amigo, certo? E ele disse que se arrependeu do voto, como tem outro colega. Mas veio a pressão. Então isso significa dizer que a pessoa é conivente ao governo municipal, certo? Gostaria de mudar para outro assunto, de relação pública. Usei a tribuna aqui uns 20 dias, falando de uma lâmpada na frente da nossa casa na Rua 100, por causa de assalto e pobre acidente. Não tomaram providência, presidente. E ontem, minha sogra, a avó da minha esposa sofreu um assalto na frente lá de casa ontem à noite. Certo? O escuro, os elementos de personalidade imoral provocou essa. E aqui em Timon está comum. O presidente já concluiu, é importante isso aqui, o presidente veio colega aí passar alguns minutos. E Timon hoje está escuro, recebe dinheiro do DEMIP. Agora, cidadão perto do DEMIP, foi candidato, tem apoio de outro suplente, o próprio Chico Leitor, que fez campanha, e a parte do prefeito não tem dignidade de corresponder com o seu trabalho. Me sinto satisfeito. E o DEMIP vai ser ainda discutido nessa casa ainda. Conclusão. Bom, para concluir, Para concluir, vereadores e galeria, a pergunta é, se nós estamos em 2017, a empresa foi instalada em setembro de 2014, e até agora a empresa não conseguiu fazer o que tinha que fazer, há muito para fazer. E as reclamações continuam. Água ruim, água suja. Ontem mesmo me diziam que a água que estava sendo lavando o chão lá no Alarico, lá no Luiz Firmino, era uma água ruim, uma água suja. Por isso talvez morreu a pessoa. Estou terminando já, senhor vereador, presidente, só um minutinho. Morreu a pessoa ontem, talvez por infecção de bactérias. Então a grande questão é, nós estamos nos indagar. Houve mau planejamento? Não se planejou direito essa concessão? Essa empresa vai enrolar essa dívida para o bolso do povo de Timon até quando? 30 anos? Quanto vai custar essa tarifa? Por isso eu estou encaminhando essa casa um requerimento ao Conselho Consultivo, exigindo mesmo as prestações de contas de 2014, 2015, 2016, 2017, porque é uma concessão pública. E se é uma concessão pública, tem que dizer onde botou esses 20 milhões que ela disse que já investiu, porque 160 ainda vai ter que investir. Então, vereador Felipe, eu estou aqui me aliando à sua fala, aliando às falas de todos os vereadores que entendem. Presidente, me desculpe, mas é preciso dizer que essa questão da água não é para todo dia ser falada aqui, é para tomar uma atitude séria, urgente, em favor da população de Timon. Sob pena, nós temos corredores diariamente aqui, cheios de populares, com a conta na mão, pedindo auxílio para pagar a conta de Timon. Muito obrigada. Senhores vereadores,